Olá! Hoje a gente tem um material bem interessante que olha para essa relação complexa do cristianismo com a cultura lá nos Estados Unidos, sabe? Oi. Sim, é um tema quente. As fontes, como o artigo do Dr. Joel Bierman, dão um panorama legal desde como a religião sempre foi forte por lá até umas tendências mais recentes de declínio, de mudança. Isso. E a ideia aqui é entender um pouco melhor o que está por trás dessas mudanças, né? O que os textos dizem sobre como a igreja pode, sei lá, responder a isso tudo. E tem essa coisa bem americana, né? Uma sociedade que historicamente é muito religiosa, mas ao mesmo tempo tem essa separação na lei entre igreja e Estado. É um contraste curioso. Exato. O material até lembra. Olha só, lá no século XIX, o Tocqueville já falava dessa força da religião no EUA. E mesmo uns dados mais recentes, tipo o de 2018, ainda mostram números altos se a gente comparar com a Europa, por exemplo. Sim, tipo, 73% dizendo que religião é importante ou muito importante, metade do pessoal membro de igreja ou sinagoga, parece bastante, né? Parece, mas aí vem o ponto, né? A tendência. Pois é, a tendência é de queda. Esses 73% em 2000 eram 88%. E o pessoal sem religião, os chamados nones, saltaram de uns 6% em 1995 para 20% em 2018. É um salto grande. Bastante. E o texto dá duas interpretações para isso, né? Uma culpa mais o secularismo liberal, que estaria avançando. E a outra visão diz que, na verdade, isso é algo que já vem de longe, tipo sementes plantadas lá atrás com iluminismo desde a fundação do país, sabe? Entendi. E isso conecta com aquela famosa separação entre igreja e Estado, né? A primeira emenda da Constituição deles, a ideia do Thomas Jefferson, do muro de separação. Isso. Só que o texto argumenta que, na lei existe a separação, mas na prática, por muito tempo, houve uma influência cristã bem forte, meio informal, simplesmente porque a maioria da população era cristã. Ah, tipo, uma influência cultural, mais do que política direta. Exato. E o que parece estar acontecendo agora é um desgaste dessa influência. E isso está ligado também com o que chamam de privatização da fé. Que seria essa ideia de que religião é só uma coisa sua, pessoal, privada. Isso mesmo, uma herança daquele foco do iluminismo no indivíduo, né? A fé fica no cantinho da vida pessoal sem muito espaço público. Falando em história, o material traz outro termo importante. Constantinianismo. Aquela relação, quase uma simbiose, né, entre igreja e o poder do Estado, que vem desde o imperador Constantino. O texto faz é que o iluminismo meio que quebrou essa aliança antiga no Ocidente. Essa perda de prestígio público da igreja é até recente, historicamente falando. E as reações dentro do cristianismo variam muito. Como assim? Bom, tem gente que lamenta, quer restaurar aquela influência do passado. Outros sugerem, tipo, um recuo estratégico, se fechar um pouco, como naquela ideia da opção beneditina que o texto menciona. E tem até quem ache bom que essa união acabou, porque talvez ela corrompesse a igreja, sabe? Interessante essas diferentes reações. E sobre as mudanças culturais atuais, me chamou a atenção um conceito: deísmo terapêutico moralista. O DTM. Ah, sim, da pesquisa do Christian Smith. É bem marcante. Os pontos são tipo: 1. Tem um Deus que criou tudo e fica de olho. 2. Ele quer que a gente seja bom, legal, justo com os outros. 3. O mais importante na vida é ser feliz e se sentir bem. 4. Deus não se mete muito, só se a gente tiver um problema sério. 5. Gente boa vai para o céu. Parece simples, né? É descrito quase como a religião padrão de muitos americanos, principalmente dos jovens. É visto como algo bem distante do cristianismo tradicional, mais focado nesse bem-estar pessoal, uma visão meio terapêutica da fé. É um reflexo forte do individualismo, né? Total. E esse foco todo no indivíduo, na escolha pessoal, parece que abre caminho para outra ideia que o texto traz: o niilismo normal, do James Edwards. E não é niilismo de filósofo radical, não. É o jeito como pessoas comuns vivem, como se os valores fossem só escolhas. Tipo ir a um shopping e escolher uma marca, um estilo de vida. Sem ter uma verdade por trás que ancore essas escolhas, entende? Entendo, tipo, tudo é relativo,
tudo é uma questão de preferência pessoal. Exatamente. E a consequência disso, segundo Edwards, é que nenhum valor tem força para dar um sentido mais profundo para a vida. Fica um vazio, sabe? E aí as pessoas ficam buscando sentido em outras coisas, no consumo, no trabalho, sei lá. Um cenário bem complexo, então. Declínio da influência tradicional. Fé cada vez mais privada ou terapêutica. E esse fundo de niilismo normal. Diante disso tudo, qual a resposta que o material sugere, especialmente pensando na tradição luterana? Olha, a sugestão principal é bem direta. Ser a igreja. Sem cair nos extremos de se isolar do mundo, ou de entrar numa guerra cultural para tentar retomar poder, ou de simplesmente se misturar com a cultura e perder a identidade. E como seria esse ser a igreja na prática? A base é aquela distinção do Lutero dos dois reinos, sabe? O reino espiritual e o reino temporal, o governo de Deus e o governo civil. O foco da igreja não deveria ser tentar converter a política ou a sociedade para virar cristã. Tá, então o foco muda para onde? Muda para dentro e para fora de um jeito diferente. Para dentro, fortalecer a pregação da mensagem central, lei e evangelho, e para fora, viver essa fé de um jeito autêntico, convincente. Ser testemunha com palavras, claro, mas principalmente com ações, com serviço ao próximo. Faz sentido. Seria um contraponto ao egocentrismo do Dittiam e ao vazio do niilismo, então? Exatamente. O texto até cita Bonhoeffer, dizendo que a igreja serve o mundo testemunhando Cristo, não lutando pelo seu próprio espaço ou poder. Na prática, isso significa, por exemplo, focar mais na saúde da comunidade de fé do que em ter privilégios do governo. E buscar uma fé que convença mais pelo jeito de viver, do que só por argumento, talvez. Isso. E trabalhar por uma sociedade justa para todo mundo, não necessariamente tentar impor uma agenda especificamente cristã. Agir localmente com confiança de que isso faz parte de algo maior, da história de Deus. A autenticidade vira a chave. Entendi. Então, resumindo, o material mostra essa transformação grande nos Estados Unidos. Menos influência cristã, como era antes, mais crenças focadas no indivíduo, como o DTM, e esse pano de fundo cultural de niilismo normal, onde cada um constrói seu próprio sentido. Isso. E a resposta que o texto explora não é tentar voltar atrás e recuperar poder, mas sim redescobrir a força que vem de dentro, viver e testemunhar a mensagem de forma fiel, autêntica. O que deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Qual seria? Se o caminho é esse, focado na vivência, na comunidade, e não tanto em poder ou influência como a gente costuma medir, que formas talvez inesperadas, criativas, essa expressão religiosa autêntica poderia tomar nesse futuro normalmente niilista, para além do que a gente está acostumado a ver?